E aí, vamos para a segunda parte? Na primeira parte do vídeo a gente desenhou o nosso cenário com 50 novilhas para a gente levar até 13 arrobas em maio de 2024 aqui no estado de Goiás. A gente está fazendo um head para esse lote de animais usando um boi gordo futuro na B3, na bolsa. A gente já falou do faturamento que a gente vai ter com os animais, a gente já falou do resultado do head e eu terminei o vídeo falando que o head não é perfeito. Lembra? Não sabe do que eu estou falando? Então pausa esse vídeo, vai lá, assiste o primeiro vídeo rapidinho, e é rapidinho mesmo, e depois você volta. Assim você vai entender o contexto daquilo que a gente está falando. Você vai entender realmente o head que a gente está fazendo. Só para retomar os números, a gente tinha feito o cenário de que você esperava receber R$136 mil, porque a arroba da novilha estava a R$210. Só que ela caiu de 210 para R$174. Ou seja, a diferença entre o que você de fato recebeu, porque você vendeu a 174 e não a 210, foi de R$ 23.440 nas 50 novilhas. Como você fez o head na bolsa usando o boi gordo futuro, você recebeu um ajuste positivo, ou seja, recebeu dinheiro lá na corretora de R$ 26.400. E aí no final das contas, o que você recebeu pelos animais vendendo eles, mais o que você recebeu na corretora por conta do head, deu R$ 139.175, que nem bate com os 136.215, mas foi o head bem efetivo que você fez. E aí, planilheiro, eu vou ter que repetir uma frase que eu falei no final do outro vídeo. Não existe head perfeito, é um segredo que eu contei para vocês. Mas a proteção, ela é efetiva. Ela só não vai bater na vírgula, como acontece nos outros exemplos de vídeos que vocês veem por aí, porque o pessoal usa o exemplo do livro-texto, o exemplo teórico. No nosso caso aqui, o fato da gente ter utilizado um contrato de boi gordo para travar o preço da novilha interfere. O fato da gente estar operando no mercado do estado de Goiás e a referência do preço da arroba do boi gordo lá na bolsa ser o mercado de São Paulo interfere. O fato da gente estar usando o custo de base ou o prêmio da novilha em relação ao boi gordo como percentual do preço pode interferir também. Então são vários fatores que podem interferir nesse número para não bater na vírgula, como nos outros exemplos que a gente costuma ver quando o pessoal usa exemplo de livro teórico, tá? Mas o fato é que o head continua sendo a ferramenta para a gente se proteger do risco de variação de preço. E aí eu vou contar mais um segredo para vocês. Esse negócio do head não ser perfeito não acontece só no head de boi, não. Isso acontece, na verdade, na maioria dos mercados em que os operadores vão fazer head, com poucas exceções. Quem vive o dia a dia da gestão de investimentos está ligado do que eu estou falando. Basta olhar aqui, ó, na outra ponta da tabela, se o boi subir de 232 para 252, o que você vai pagar pelo head é de 13.200 e o que você vai receber pelos animais 147.200. No frigir dos ovos, naquela continha que a gente estava fazendo lá, receita dos animais mais ajuste recebido da corretora, o saldo final é de 174.735, que nesse caso aqui fica menor do que os 136.215 que você esperava receber lá no início. Voltando para o nosso exemplo, o boi caiu de 232 foi para 192, a novilha foi para 174 e o resultado final do seu head, somando a venda dos animais, 112, com o recebido na corretora, deu 139.175. E por que eu estou retomando isso aqui? Para falar sobre o operacional. Rodrigo, mas como é que eu vou vender esses animais? Não muda nada, da mesma forma que você sempre faz. Eu estou acostumado a vender para um atravessador, estou acostumado a vender direto para o frigorífico, estou acostumado a negociar com os meus vizinhos aqui na região. Isso não muda nada. Você vai vender da mesma forma que você sempre fez. Daí eu entro no aplicativo da corretora e pego o meu dinheiro, porque o contrato já se encerrou, a operação já venceu, ela já terminou. Transfiro esse dinheiro para minha conta no banco e segue a vida. Mas e o fluxo de caixa? Oi? Sim, você tem que saber o fluxo de caixa da operação para saber se você vai dar conta de manter essa operação até o final. É mesmo, é? Sim. Pensa só, antes de eu comprar o meu lote lá das 50 novilhas para pôr no confinamento, eu sabia que eu ia ter que gastar dinheiro com um proteinado, certo? Então, antes mesmo de começar, eu fui levantar quanto seria esse capital para gastar no proteinado, para saber se eu ia ter dinheiro para fazer esse projeto. Afinal, os gastos acontecem na medida que o projeto acontece.
E a receita da venda dos animais a gente tem lá no final só, né? Tô falando de capital de giro, né, galera? No hedge, você também pode ter que fazer isso. Colocar dinheiro antes de receber. Para começar, para garantir a operação, você tem que depositar o equivalente a 2 vezes a margem de garantia, porque a gente está operando 2 contratos. Vamos colocar que você precisa para isso colocar R$5.000. Além disso, eu tenho que ter dinheiro para arcar com algum eventual ajuste diário negativo. No nosso exemplo, eu pulei direto para o futuro. E aí eu falei que a diferença entre o preço que eu entrei na operação e o preço final deu um ajuste positivo para mim, ou seja, eu recebi dinheiro. Mas esse ajuste ele acontece todos os dias. E se antes do boi cair, ele tivesse subido, subiu, depois caiu. Nesse momento que o boi subiu, o ajuste diário seria negativo para mim, ou seja, eu teria que colocar dinheiro na corretora. Então vamos olhar aqui na tabela. No nosso exemplo, o boi, como eu falei, foi de 232 para 192, por isso que eu tomei um ajuste positivo, eu recebi 26.400. Mas e se antes dele cair, ele tivesse ido para R$ 252,45? Eu teria tomado um ajuste de R$ 13.200, ou seja, eu teria que ter pago para a corretora para manter a operação R$ 13.200, tá? Digamos que eu coloque aqui um limite. Ah, Rodrigo, se o boi passar de R$ 245, eu não vou manter a operação. Nesse caso aqui, entre margem e ajuste negativo, eu teria que ter em torno de R$ 13.283, vou arredondar aqui, R$ 14.000 para entrar na operação para poder fazer esse hedge. Nossa, eu vou gastar R$ 14.000 para me proteger? Não. Os 5.000 que você depositou de margem para garantir a operação, você recebe de volta no final dessa operação. Agora, se o boi subiu e você teve que pagar ajuste de margem, ou seja, teve ajuste de margem negativo, de fato você gasta esse dinheiro. Agora a gente tem que lembrar de duas coisas. A primeira, o boi subiu, você pagou ajuste, você tomou ajuste negativo. Depois o boi caiu, você recebe ajuste positivo. Então no nosso exemplo, se o boi subiu para depois cair, você pagou um ajuste, quando ele começou a cair, você recebeu esse ajuste de volta e no final, que ele caiu de 232 para 192, você recebeu tudo que você pagou e ainda mais alguma coisa. O segundo ponto é, quando o boi sobe e você recebe um ajuste negativo, ou seja, você tem que pagar para manter o hedge, o seu boi que está no pasto também está valorizando. Então o dinheiro que você está gastando para manter a operação de hedge, você está já ganhando no boi que está no seu pasto. Mas e aí? Essa operação foi boa? Eu ganhei dinheiro com as novilhas? A verdade é que com essas informações eu não faço a mínima ideia. Qual foi o seu custo de produção de cada arroba? Esse custo aí você já está botando na conta o arrendamento? Você já está botando na conta os impostos? O salário do funcionário? Você quer saber a triste realidade? Eu recebo os pedidos dos produtores rurais de consultoria para ajudar a fazer hedge. Travar o preço é o que as pessoas querem. Mas existe aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. E hedge é importante, não me entenda mal, eu ganho dinheiro com isso. Mas o que as pessoas precisam é ter na mão os números da sua produção. A gestão financeira daquilo que você produz. Ah, Rodrigo, deve ser muito caro contratar um acompanhamento desses. Será? Me acompanha aqui numa continha. Vamos dar uma olhadinha aqui. No seu projeto de 50 novilhas, e eu não estou falando de um mega produtor, estou falando de 50 novilhas. Se você esperava receber R$ 210 por arroba da novilha, e esse preço cair para 200, só R$ 10, e eu vejo isso acontecendo com alguma frequência, a diferença entre o que você recebe na venda delas e o que você esperava receber já dá R$ 6.215. Ou seja, o seu prejuízo já é de R$ 6.200 para lá. Você acha que as consultorias que eu presto custa mais do que esse prejuízo? Entre em contato e você vai ter uma surpresa grande. Ou então você assiste essa série e aprende a fazer você mesmo. Mas Rodrigo, eu fiquei com uma série de dúvidas. Custo de base, prêmio, ajuste, margem. Calma. O objetivo desses 2 vídeos era mostrar a conta de uma simulação de hedge na prática. Vamos retomar aqui os conceitos que eu falei? Mercado futuro versus mercado físico, liquidação, padronização de contrato de boi gordo futuro, custo de base, prêmio, correlação, liquidez e profundidade, vértice, home broker, vencimento, ajuste diário, margem de garantia, encerramento.
É, planilheiro, tem bastante coisa para a gente tratar aí. Esses são os conceitos que é bom a gente entender na hora de fazer um hedge. Pode parecer complicado, mas não é não. E eu vou fazer um vídeo explicando cada um deles, com exemplos e contas. E se você tem interesse de aprender para fazer aí na sua propriedade, para ajudar na sua lucratividade, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai lá no meu Instagram também e adiciona, porque lá eu vou postar alguns assuntos adicionais. Se você precisa entender o que o seu consultor que já te ajuda aí está falando e te sugerindo, essa série também é para você. E se você precisa de alguém para te acompanhar, entre em contato aqui no nosso WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar e trabalhar junto. Seja como for, o que não pode é você ter ferramenta barata e acessível em pleno 2024 para você não ter que ficar à mercê, por exemplo, de uma notícia falsa sobre vaca louca, fazer com que o seu lucro vá todo embora, todo o seu esforço, todo o seu suor e da sua família, porque alguém resolveu plantar uma notícia falsa, ou porque o mercado resolveu cair muito mais do que você poderia esperar. Então não perde os próximos vídeos, deixa seu comentário, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!